foi o nosso ponto de contato, de referência. Integrantes da mesa, eu saúdo meu querido colega Cláudio, homem, glória, Pirapitinga de Bom Jesus do Itabapuana, primeiro desembargador daquela terra. Meu colega, doutor Luiz Alberto, colega de Rio Branco, dos cascudos da Dona Carmita, benditos que nos fizeram homens de bem, doutor Felipe, defensor público, demais componentes da mesa, meu querido Luiz, presidente da UAB, César, meu irmão mais velho, eu mais velho que eu, de maneira que os saúdo, trazendo o abraço da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Me permitam, meus caros, que eu mencione, antes de nós começarmos, algumas presenças queridas e ilustres. É bem possível que eu cometa uma injustiça, mas eu vejo aqui, encontrei lá fora o Otoniel. O Otoniel está lá atrás, meu colega de escritório, de advocacia. O Léo Perac, meu colega de infância. Cadê o Léo? O Léo está por aí. Ah, sim. Doutora Laís Mentel Curso, meu primo ilustre, a quem eu tive a honra de ter também no meu escritório de advocacia, meu primo, Paulinho Adílio, o Neuso, que nos dá a honra da presença, depois ele vai dizer por que o Neuso está aqui. E eu não sei se eu me esqueci de mais alguém, se me perdoem se eu me esqueci de mencionar alguém. Meus caros, o nosso assunto é as carreiras jurídicas e o perfazimento da justiça. Nós já tivemos aqui na quarta-feira o doutor André, que eu vi na programação. Aliás, o doutor André me deve alguns azulejos, porque o pai dele estava construindo uma piscina na nossa casa aqui no Horto, há muito tempo, o Luiz, excelente pedreiro, e o André ficava jogando pedra na piscina. Me quebrou, mas agora já está por escrito, eu gostaria de estar com ele até não lembrar, né? Nem aplicando 2028 do Código Civil tem como receber. E além disso, o André naquela época era um garotinho, eu fico feliz, e não importa se isso aí é a Rádio Bom Jesus, quando eu vejo um garoto como o André, eu vejo, confirma aquela expressão de não importa o ninho se o ovo é de águia. Os pais de André, honradíssimos, figuras extraordinárias da sociedade burguesa, mas não eram os detentores do poder econômico que pudessem fazer do garoto o que fez. Realmente, o André, eu estive na posse dele, no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, e pude dizer isto. E, meus caros, nós já estamos, vocês já estão cansados, certamente, sobre advogado. Sobre advogado, há algumas brincadeiras sobre advogado. Diz que morreu um advogado pobre, não tinha carge, e o pessoal da cidade começou a pedir dinheiro para o sepultamento, explicou, ele é um advogado novo, nós queríamos R$20 para sepultar o nosso colega e tal. E chegaram um comerciante muito rico, e ele virou-se para o pessoal, mas espera lá, vocês querem R$20 para sepultar um advogado? Tome 1.000, sepulte 50. Às vezes, daqueles outros, eram uns 4 sócios do escritório, e um deles, depois de advogado, deixou um testamento de R$50. Olha, vocês vão depositar R$50 em cima do meu caixão quando eu estiver sepultado. Aí, assumiram o compromisso, sócio do escritório. O primeiro colega tirou os R$50, botou lá. O outro relutou, deve ter pensado, não sei se eu coloco, mas botou. Aí o terceiro colega pegou as 2 notas de 50, botou o cheque de 150, testamento cumprido. Isso é que é advogado. Mas, meus caros, a gente brinca assim, mas olha, a carreira de advogado, meus caros, nós estamos felizes da vida com a falência. Eu disse ali fora, já disse ao Pedro, Bom Jesus tem um tributo perene de gratidão à falência. Ela poderia ter optado por outros municípios e veio e implantou aqui uma faculdade de alto nível, de elevado conceito, e nós ficamos felizes em saber que aqui de Bom Jesus nós teremos juízes, promotores, defensores públicos, porque, meus caros, olha, nós clamamos a vocês, conterrâneos, por favor, não deixem o Tribunal de Justiça sem desembargador, porque nós estamos perdendo. Olha, nós tínhamos o Antônio Isaías, como primeiro desembargador de Carabuçu. Depois Felício Cerola, vocês não conheceram, mas ele entrou pelo 5º Constitucional, mas era de Bom Jesus.
José Carlos Figueiredo, eu, Nivaldo Valinho no Espírito Santo. E agora vai restar o Cláudio, porque o ano que vem eu estou me mandando. Eu sou obrigado pela expulsória, não queria sair de lá. Eu disse que meu carro eles vão ter que ficar com busca pessoal para ir lá no Raio dos Cabritos, porque eu não vou entregar. De maneira, olha, e o Luiz Alberto, que em 2016 estará deixando a magistratura. Mas eu sei, professor Ione, que dentre esses garotos que aqui estão, esses estudantes dedicados, Deus está levantando outros desembargadores para ocuparem os nossos lugares lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, meus caros, vocês já devem ter ouvido essa semana aí, já estão cansados de ouvir, que a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolado os seus atos. Então, vocês nem imaginam, às vezes nós não damos valor ao advogado. Principalmente na hora de pagar. O advogado nunca é remunerado com raríssimas exceções. Por mais que ele faça, o cliente já reclama. Se ele ganha a causa, é porque a coisa estava fácil e não há vantagem nenhuma. Se ele perde, o advogado não presta. Né? São essas palavras. O advogado, poderia. Agora, eu queria convocá-los, meus caros, nesta noite a uma reflexão. A advocacia é um campo promissor ao serviço em favor do semelhante. E eu sei que vocês têm essa visão, não há nenhuma dúvida. E me lembro de Calamandrei, você já deve estar cansado de ouvir de Calamandrei, talvez eu tenha alguma palestra aqui nessa semana. Mas ele tem uma obra, Eles os Juízes, diz por nossos advogados, em que ele diz que os juízes, como os mestres, apenas veem em seu redor chagas e lepra. Então, ao lado da nossa vida profissional, infalivelmente, já nos separamos e nos separaremos com pessoas portadoras de lepra, no sentido figurado, ou seja, estigmatizadas, marcadas, aflitas, desoladas, em busca de alguém que lhes estenda as mãos. Quantos leprosos da alma nos chegam ao longo da vida funcional? É aquele homem que se separou da mulher e não está podendo pagar o alimento, é aquele outro que está preso por isso ou por aquilo. E, meus caros, na verdade, nós somos o desaguadouro dos sofrimentos humanos, assim como os médicos. Os advogados são esse estuário de sofrimento. E ainda esse autor, ele falando a respeito do sofrimento dos advogados, ele diz o seguinte: se um réu pobre ou obscuro encontra junto a si, ainda que se trate de processo mais combativo e perigoso, um defensor que fraternalmente o assiste, isso significa que no coração dos advogados não há só avidez de dinheiro e sede de glória, mas também e frequentemente aquela caridade cristã que manda que não se deixe o inocente sozinho com a sua dor, ou o culpado sozinho com a sua vergonha. Mas há mais, é que quando alguém passa ao lado da violência que ameaça o direito e em vez de prosseguir resto no seu caminho, fingindo não haver, para indignado censurar a prepotência e sem cuidar do perigo se lança generosamente no combate a defender o partido fraco com razão, a isso se chama coragem moral, que é a virtude mais rara ainda do que a caridade. E ele diz: se ainda há inocentes a defender, se ainda há abusos a reprimir, se há ainda dores causadas pela injustiça e leis promulgadas a sarar, o pretório continua jovem e a juventude não é nunca melancólica, porque tem o futuro diante dela. Mais do que elogio dos juízes e dos advogados, há de ser o elogio da justiça e dos homens de boa vontade, que sob a beca do juiz ou sob a toga do advogado, consagram a vida a servi-la. E na expressão de Rui Barbosa, na sua oração do moço, onde for apurável um grão que seja, de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado consolo do amparo judicial. Meus queridos colegas, que jamais sejamos indiferentes aos clamores daqueles que nos procuram ao nosso lado. E outra coisa, não espere, meus caros, reconhecimento. Nem precisava de ser visto.
né? Mas outro dia eu compartilhava com o doutor Alaí a respeito de alguém que ele amparou, ajudou, porque olha, nós trabalhamos de graça, dependemos. Se ele perde a causa, vem sempre na cabeça, é a sua própria condição. Se eu estivesse pagando advogado, talvez eu ganhasse a causa. A Defensoria Pública é um exemplo, meus caros. Eu sempre digo, doutor Felipe, que se eu tivesse condição, que Deus nos guarde, mas se eu precisasse da Defensoria algum dia, de um advogado, eu procuraria a Defensoria Pública pela sua dedicação. Eu tenho 2 defensoras, eu disse ao seu procurador outro dia, doutor Nilson, procurador-geral da Defensoria Pública, que a Fátima e a Cristina são todas extraordinárias defensoras públicas na minha Câmara. Em dedicação, doutor, vocês defensores públicos, como nós somos reconhecidos pelo seu trabalho. Então, meus caras, não esperem. E o meu apelo nesta noite, meus caros, é que é uma expressão de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Tem dinheiro, atende. Se não tem, atenda também. Eu sei que vocês agem dessa maneira. Eu estava contando ali fora algumas experiências vividas da advocacia. O José Pimentel Marques, graças a Deus, embora aposentado, está vivo. Eu não o citei como bom jesuense porque ele é calçadense, embora ele goste muito que o considere bom jesuense, seria realmente uma honra para nós. Ele nomeou para alguns personagens, eu não vou declinar o nome, porque são éticas. Inclusive já morreram, esses 2. Eles eram famosos aqui em Bom Jesus em pequenos furtos. E houve uma noite que o Pimentel Marques deu uma sentença liberando um deles, que eu havia defendido. Até uma sentença bonita, meio poética. E esse cidadão, naquela época eu namorava aqui na rua Abílio Taviana. Ele chegou lá de bicicleta e disse: doutor, eu saí hoje. Ele gostava de uma gíria já naquela época. Ele usava umas expressões que agora não me recordo mais. Ele disse: eu estou querendo um vinho e tal para comemorar a minha saída da cadeia. E eu falei: olha, não dei um violão, porque vocês vão. Ele não dei, mas não deu. Olha, naquele tempo tinha guacha. Você não sabe o que é guacha. Quer dizer, era onde as meninas que comercializavam o corpo. Era ali, a partir daquela pomba da água da cidade. Dali até lá em cima a gente não podia passar. Embora fossem para mim, na minha época de adolescente, as melhores freguesas de banana. Aliás, 2. Era o pastor Ribeiro, pai do Daniel. Já quando eu chegava, ele saía com uma cesta marcando aqui, eu já ia direto para o pastor Ribeiro, que ali já me comprava umas 2 dúzias de banana, já começaram. E depois eu ia lá para o puteiro, para a rua de Cacadeira. Vendia tudo. Mas aí, esse meu paciente, meu cliente, foi comemorar nessa rua. Eu sei que ele arrumou um negócio lá com uma daquelas jovens, e ela pegou o violão. Lá tem uma pancada com o violão na cabeça dele, que as cordas do violão ficaram no pescoço. Resultado, eu não ganhei um centavo para liberar o meu cliente e ainda tive que pagar um violão. Então, nesses casos, meus caros, é muito comum na nossa vida diária essas experiências assim. Mas olha, elas marcam a nossa vida, elas marcam a nossa passagem aqui pela nossa vida. Eu me lembro de uma senhora, morava lá no Espírito Santo, ela era muito pobre. O menino dela praticou, naquele tempo, Bom Jesus do Norte pertencia à comarca de São José do Calçado. Bom Jesus do Norte e Apiacá eram comarcas, cidades subordinadas a São José do Calçado. E aquela senhora, o menino dela esfaqueou alguém. Bom, em resumo, eu não tinha um centavo para me pagar, mas depois, quando o garoto dela saiu da cadeia, ela havia criado um porco. Ela disse: eu criei esse porco para dar ao senhor. Levou lá metade de uma banda de um porco lá nos Carcampos, onde eu morava. Sentimento de gratidão. Mas nem sempre nós experimentamos isso. Né? Outros reconhecem o trabalho nosso. Havia um senhor em Calçado, Cláudio, eu sei que eu não quero entrar no seu horário. Havia um senhor não vou dizer a cidade, porque as cidades são pequenas. Esse senhor, com 80 e poucos anos, foi denunciado pelo Bolério, mão pesada da Bolério, colega nosso. Eu almoço com ele toda segunda-feira, mas aquilo é terrível. O Bolério era mão pesada como promotor, e o Bolério denunciou o velho como, parece que sedução, crime contra. E o velho, com 80 e poucos anos, é crime impossível. O Bolério não, o Bolério em tese.
Naquele tempo não tinha Viagra, não tinha esse negócio todo. Então não podia admitir isso. Olha, o danado Bolete levou uma testemunha lá, porque ele sabia tudo. Os advogados de calçada levavam uma desvantagem com o Bolete. Não era uma conduta desleal, não, era desigual, porque ele sabia de tudo. E a pessoa ia fazer fofoca, fazer média com ele, e ele arranjou uma testemunha lá, e a testemunha foi, a coisa estava andando bem. Eu sei que lá pelas tantas ele pergunta ao doutor Altamir, saudosa memória, que morreu de infarto, cedo, doutor Altamir, a juiz de calçada. Doutor, eu queria saber do senhor, queria saber, naquele tempo ainda era a presidência do juiz, ele metia parte, né? Nós pegamos isso, não. Então, ele perguntou à testemunha se ela já havia visto meu cliente com a menina. Já, senhores, passeiam lá, assim. E ela passava até na nossa frente, na nossa casa, e ele falava, o que ele falava? Ele falava que ia buscar galinha lá no mar, que o casal dizia, a testemunha, que ia buscar a galinha lá no mar. Ontem ele disse, mas havia ninho de galinha? Não tinha ninho de galinha, não. Bom, ele não sei porque, acho que o Altamir entendeu que era realmente impossível, que era situação. Sei que ele foi absolvido. Tempo depois ele me encontrou e disse, doutor, olha, maior injustiça. Eu só passei a mão nela. Eu falei, mas acredito, era a única coisa que eu tinha disponível também. Não podia, ele foi absolvido. Mas essas coisas, meus caras,